Olá, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do podcast Sou Imigrante, as histórias de quem fez e faz acontecer no exterior. Histórias ricas de pessoas que saíram do Brasil para morar em outros países, como aqui onde eu estou, Estados Unidos, mas também nós vamos trazer histórias de gente do Canadá, de Portugal, do México, da Inglaterra, da Austrália, do Japão. Olha, a lista tá grande de gente que vai contar suas histórias aqui para mim e para vocês. Antes de tudo e mais nada, se você encontrou o canal, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. É muito importante. Se inscreva e clique no sininho, aí você vai ser sempre informado das nossas entrevistas, das histórias dos imigrantes no exterior, brasileiros no exterior. E se gosta, deixa o like. O like também é importante. E compartilha para os seus amigos, para os seus familiares. Estamos com o podcast Sou Imigrante, de número 2. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com a Vitória Rota, que está lá em Washington. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, obrigada por me receber. Igualmente. A Vitória Rota, que tem 27 anos, é formada em Relações Internacionais e em Economia pela renomada George Washington University. Que maravilha! E eu não posso deixar de mandar um beijo grande pro Chico e pra Clarissa, tá? Que são os teus pais. Sim. Que são queridíssimos amigos. Mega fãs do Diego. E que moram no coração da gente, no meu, no da Lu, da família toda. E vai ser muito legal te ouvir aqui a tua história. Morando já há quanto tempo em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos? Sim, então desde 2013, então 9 anos já. 9 anos de Estados Unidos. 9 anos. Bom, tu já és americana? Sim, então meu pai, que é médico, o Chico, ele fez residência nos Estados Unidos, né? E o Fellow também, que é uma pós-formação da medicina. E eu nasci nesse meio tempo. Então, eu nasci nos Estados Unidos, em Miami, morei lá até os 3 anos. Daí, meus pais voltaram para o Brasil e eu voltei com eles. Daí... Isso lá nos anos 90. Isso, exato. Bom, mas aí tu nasceste aqui nos Estados Unidos, Uhum. Isso foi um presentaço, Sim. né? Porque já ganhaste a cidadania. Exato. Mas não chegaste a ser alfabetizada em inglês. Na verdade, sim, né? Porque eu morei lá até os 3, 4 anos, né? Então eu falava inglês direitinho, mas meus pais sempre tinham uma regra em casa, nos Estados Unidos, que a gente falava português em casa e daí inglês eu sempre acabava falando na rua, né? E daí, quando eu voltei pro Brasil com os meus pais, eles me botaram num colégio brasileiro em Porto Alegre, mas meus pais acabaram não gostando muito e eles tinham visitado uma escola americana em Porto Alegre, que também eles não tinham gostado muito, então acabaram me botando brasileiro. Mas depois de uns 6 meses na escola brasileira, os meus pais falaram, ai, sabe o que mais? Eu acho que a Vitória tem que ir para a escola americana mesmo, a gente gostou mais de lá. E daí lá, realmente é uma educação bilíngue, né? Então, todas as suas aulas, menos português e história brasileira, são em inglês. Então, daí eu acabei... Pan American, tu estudaste no Pan American. Eu estudei no Pan American, exato. Mas é uma bela escola, né? Tivesse uma boa formação, Sim, né? é excelente. Eu acho que, como qualquer lugar, é o que... tem uma expressão em inglês, it's what you make of it, né? Então, é o que tu faz, daí a experiência, ela acaba te dando de volta. Mas eu tive uma experiência maravilhosa, aproveitei horrores, gostei muito, me formei lá e foi um dos melhores anos da minha vida, com certeza. Bom, então, tu estás com 27, se já faz 9 que tu estás aqui, tu viesse então com 18 aqui para os Estados Unidos. Uhum. Por aí, né? Exato. E aí viesse direto pro college, para a universidade? Sim. Então, eu me formei em 2012 no ensino médio, só que eu venho de uma longa família de médicos e eu queria fazer medicina. Daí eu estava estudando para o cursinho do pré-vestibular, tudo isso, mas ao mesmo tempo eu ficava com, sei lá, inveja dos meus amigos que estavam aplicando para o exterior. Daí eu falei pro meu pai, bom, eu vou aplicar só de brincadeira, ver o que acontece, né? Mas eu vou continuar estudando pro cursinho. E daí eu acabei passando na George Washington University, na UMiami,
e em algumas outras, e daí eu falei pro meu pai, na verdade eu quero ir para os Estados Unidos. E meu pai falou assim, calma, tu não pode fazer essa decisão. Ontem tu queria fazer medicina e hoje tu já quer estudar fora, vamos dar uma pensada. Daí então eles fizeram ficar 1 ano em Porto Alegre trabalhando em diversas coisas, estagiando, para eu decidir se eu realmente queria fazer relações internacionais. Daí eu acho que chegou, assim, final de 2012, né? Porque tu se forma no meio do ano no Pan American, então me formei em agosto. Em dezembro eu já estava meio certa que eu queria vir para os Estados Unidos, daí eu dei mais um tempinho, em 2013, em agosto de 2013 eu vim para os Estados Unidos para a faculdade. Bom, mas o legal, e eu acho que fica claro, é que os teus pais investiram em ti, né? Sim. Investiram na tua formação, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso, assim, eles investiram e também tiveram esse bom senso, eu acho, também de me fazer pensar um pouco antes, porque é um investimento muito grande, assim, sabe? E principalmente quando tu tá aplicando pela primeira vez, assim, tu não sabe muito bem as oportunidades que tem de bolsa. Hoje em dia tá um pouco melhor, porque muita gente tá vindo para os Estados Unidos fazer faculdade, tem mais oportunidade de saber de bolsas e coisa assim. Mas quando eu vim, eu tinha, assim, quase nada. Daí depois foi passando tempo, daí eu apliquei para várias bolsas que acabaram sendo uma baita mão na roda, ajudaram bastante. Só que no início tu tem que aguentar no seco ali o tuition. Claro. E os Estados Unidos tem muita bolsa, mas precisa ter nota, né? Nota, e não só nota, você também tem que. Porque a faculdade, assim, existem exceções que a faculdade vai te dizer, ah, tá, tu é uma fit perfeito para essa bolsa, mas não é sempre que isso acontece. E daí então tu acaba não tendo bolsa, mas é porque tu nem sabia que tu tinha que fazer um application separado para bolsa, que tu tinha que aplicar para aquela bolsa especificamente. Então, mas aí quando tu chega, tu já tá mais engrenhado no assunto, daí tu entende um pouco mais das coisas. Aham. Bom, quantos anos? Bom, tu fizeste então economia e relações internacionais. Sim. Quantos anos de universidade, entre college e universidade total, Vitória? Foram 4 anos para mim, porque 4 anos? 4 anos. Eu acho que isso também é uma coisa muito interessante, que eu tenho vários amigos de faculdade, assim, do Brasil que fizeram URGS ou PUC, e que tu acaba podendo, eu vou deixar esse semestre de lado um pouco e vou fazer um estágio tempo integral. E aqui, como tu tem a pressão do pagamento atrás de ti, tu tá assim, Claro. eu quero terminar em 4 anos e 4 anos e pronto. Então eu fiz 4 anos direto, mas tem muita gente também que acaba fazendo um associates, né, que tu faz um community college ou um junior college, que tu pega um degree de 2 anos e daí tu pode transferir para uma faculdade maior, né, que daí tu faz mais 2 anos. Então, daí são opções distintas, assim. E foi puxado George Washington University? Pra tu ir bem é puxado. Assim, eu fui bem, eu tinha uma nota muito boa, e eu acho que isso é uma coisa interessante da faculdade. Tá, mas peraí. O que é puxado pra ti? O que tu considerasse puxado? É que tudo, não é só estudar, né? Não são só as notas. É que, assim, eu morava no meu primeiro ano, eu morava num dormitório menor que essa sala que eu tenho agora. Eu morava num dormitório minúsculo com mais 3 meninas, então eram 4 meninas num quarto, e tu tem que lavar a tua roupa, tu tem que limpar o teu quarto, tu tem que comer, tu tem que fazer tudo, e tudo depende de ti. Fora isso, tu tá com uma carga horária de estudante e tu quer ir bem. Eu queria ir bem na faculdade, então era difícil todo o conjunto, sabe? E muita leitura? Muita leitura os professores davam? Muito. Depende muito do que tu tá estudando, assim. Em economia era menos leitura, era mais, assim, exercício, sabe? E também algumas leituras, mas mais tipo prova mesmo, que daí não requeria tanto eu ler, assim, era mais fazer exercício à mão. E daí, na parte de RI, era muita leitura, escrever muito, tipo, escrever um artigo, escrever 20 páginas sobre um tópico, era bastante, era bastante. Bom, tu tinhas a vantagem, então, de já dominar bem o inglês, né? Sim. Mas quem tá nos assistindo e vai vir aqui para os Estados Unidos e tal, é bom que foque no inglês, né? Para poder dominar. Imagina ter que escrever um paper de 20 laudas. Exato. Né? Não, e eu acho que é bem isso, é também tu entender que o inglês que tu tá aprendendo na escola, apesar de ser uma boa fundação, não vai te preparar para o inglês daqui, sabe? Porque é como se tu estivesse fazendo faculdade no Brasil, mas em inglês, sabe? Então, eu acho que uma coisa que eu sempre digo que vale bastante a pena é
ler em inglês, sabe? Mas livros que são externos do que tu estão dentro da escola e para tu ler livro por diversão, assim, sabe? Ver bastante filme, ler, se tu sabe que tu quer estudar na faculdade, ler artigos em inglês já sobre isso e vai praticando, porque é a melhor maneira de tu conseguir chegar bem, assim. E mesmo assim, vai sofrer um pouco, mas depois ajeita. Bom, mas vamos lá. Tu estás já há praticamente 9 anos em Washington e é muito comum os jovens, os americanos é muito assim, né? Sai de casa, vai para a universidade, faz a sua graduação e depois vai para outra cidade. Uhum. Por que é que tu continuasse em Washington? Pelo que eu sei, Washington é uma cidade cara, né? Sim. É uma cidade que tem muita burocracia, né? A burocracia, o coração do poder nos Estados Unidos está aí. É uma cidade encantadora. Eu já tive algumas vezes, eu gosto demais. Como toda grande cidade, tem alguns pontos que não são recomendáveis, é mais violentos, tá? Mas de maneira geral é uma cidade legal. Mas tem aqui em Orlando também, Sim. tem pontos aqui que não são recomendáveis, né? Mas tu te sentes bem em Washington, D.C.? Fala da cidade e por que tu escolheste ficar aí, Vitória? Sim, eu acho que indo desde quando eu vim para a faculdade para cá, eu acho que eu escolhi Washington porque eu não me imaginava numa cidade com campus verde, que é só a faculdade. Para mim não me atraía. Eu gosto da cidade, eu gosto de poder me locomover. E a George Washington é conhecida mais por ser uma faculdade que é no meio da cidade. Não tem, é meio como se tu pensar como uma URGS, assim, porque é no meio, um campus no meio do centro da cidade. E não tem meio que barreiras que dividem a cidade do campus, mas eu gostava muito disso. Então, eu acabei ficando aqui para a faculdade. Daí, quando eu estava procurando empregos, apesar de Washington ser cara, ela continua sendo menos cara que Nova York. E eu também não era. Eu tive a oportunidade de ir para Nova York várias vezes quando eu estava no ensino médio, fazer programas que tu faz curso de faculdade quando está no ensino médio. E eu não gostava muito da cidade, eu achava demais, assim. E daí, quando eu estava aplicando para empregos, quando eu me formei, tinham várias oportunidades em Washington. E para mim parecia uma ideia boa ficar por aqui por um tempo, talvez ver onde as coisas iam me levar. Só que no fim as coisas continuaram me levando para cá. Claro, e a tua vida tá aí hoje. Tá aqui, exatamente. 9 anos, né? Muito engraçado pensar nisso. E quando eu falo a tua vida tá aí, por exemplo, tu tens um namorado aí, um americano, né? Ele é argentino. Ah, ele é argentino? Sim. Mas tu conhecesse na universidade? Não, eu conheci ele depois, mas por coincidência a gente estudou na mesma faculdade no mesmo ano. Ah, que bacana. Ele é da mesma área que tu. Sim, ele fez ciências políticas, então quase a mesma coisa. Mas... Tá. Bom, e aí a terra disso, ele trabalha na área ou ainda não? Não, ele trabalha ele faz... como é que se diz? Ele trabalha no setor imobiliário, na parte de financiamento para prédios comerciais. Bacana, legal. Bom, Vitória, Washington, custo de vida aí. Tu hoje tu trabalhas na tua área, tu dissesse? Médio. Aqui, isso é uma coisa muito interessante de falar também. Aqui, faculdades que nem a George Washington, que são liberal arts schools, que são artes liberais, tu acaba estudando é muito mais do que o conteúdo, né? Não é engenharia, que daí tu vai ser engenheiro. É muito mais uma coisa mais aberta, assim. É um ensino muito mais que involucra muitos assuntos diferentes que tu pode construir o que tu quiser aprender, sabe? A economia, para mim, era uma base um pouco mais sólida, que daí me ajudou com matemática, cálculo, etc. Mas a parte de relações internacionais era mais ampla. E daí agora eu estou trabalhando com consultoria, que é um setor que emprega, tipo, desde pessoas que estudaram psicologia até quem fez engenharia. Então, não trabalho bem na área e também acho que, assim, óbvio que estudar na faculdade foi ótimo, mas não necessariamente me preparou nada para o meu trabalho. Bom, isso é interessante que tu tá dizendo, mas tu tens um emprego fixo. Sim, sim. Mas e se tu não tivesse feito essas graduações?
Seria mais difícil, né? Porque existe ainda um preconceito aqui nos Estados Unidos, assim, com tu não teres ensino superior. Só que, eu acho que me ajudou na minha maturidade profissional e emocional, eu fazer a faculdade. Isso realmente. Tá. E também, eu conheci pessoas incríveis, eu aprendi sobre coisas que eu jamais achei que eu teria aprendido. Esses dias eu tava lendo um artigo que eu escrevi para uma aula e eu pensei, cara, como é que eu pensei nisso na época? Hoje em dia, se eu for tentar escrever isso, não sai nem metade. Claro. Mas, então te ajuda nesse aspecto, assim. E também os empregos estão buscando pessoas que têm um bachelor's degree, um master's degree, né? Que seria um mestrado. Mas... O bachelor's é a formação, né? É a formação superior. Exato. O bachelor's, né? E o master's é o mestrado. Exato. E assim, e isso é uma coisa interessante, em qualquer lugar, se tem 2 candidatos que são semelhantes, um tem, o outro não tem, normalmente se vai no que tem o currículo melhor, né? Exato. Mas e aí tu tá trabalhando e aí tu... Não quero saber quanto é que tu ganhas, tá? Não é isso. Mas tu tá conseguindo te manter com o que tu ganhas? É? Eu acho que sim, tu consegue te manter, mas eu acho que é uma coisa que vai mudar um pouco, porque atualmente pouquíssimas pessoas, assim, que vivem sozinhas, assim, que não são casadas, vamos dizer, que não têm uma combinação de renda, e até as que têm, que estão posicionadas aqui nos Estados Unidos para ganhar o suficiente para comprar uma casa. Tá um mercado muito saturado imobiliário, por exemplo. Então, o aluguel é alto, o custo de vida está bem mais alto, teve uma inflação bem grande no último ano. Então, conseguir te manter, tu consegue, mas, assim... não é incomum as pessoas buscarem alternativas para ganhar uma renda extra, e não precisa ser um emprego total em si, só que, por exemplo, eu costumo fazer, tem 2 coisas que eu sou muito fã de fazer, que eu sou babysitter de cachorros, assim, que os pais dos cachorros vão viajar e eu fico com eles, ou com gatos. E também eu amo roupa, eu tenho muita roupa, eu gosto de comprar roupa, então eu vendo roupa minha que tá em ótimas condições, eu vendo online, porque dá ajuda eu poder investir no meu guarda-roupa de novo. Então, Vou ter que dar esse toque para Gabriela, minha filha. Ela encaixotou umas roupas aqui, disse que ia vender, mas ainda não vendeu. Dá para vender online? Eu faço, um site aqui que se chama Poshmark, daí tu vende tudo, é bem tranquilo, eles dão. E vende por quanto, por exemplo? Dá um exemplo, assim. Tu não pode te prender muito no preço, assim, tu tem que ficar, tipo, sabe, tu tem que pensar que aquele dinheiro tu já perdeu, entendeu? Tu já usou a roupa, então, né, tu tá te desfazendo, mas assim... Eu acho que dependendo da marca, assim, eu amo a Farm, né? Então, eu tenho a Farm do Brasil, tanto quanto aqui, daí eu, sabe, vendo um vestido por 70, está em bom uso, assim, que sairia por 120 no site, 140. $70 um vestido usado? Sim, Pô, mas é ótimo. É ótimo. Óbvio que também tem uns vestidos que, sabe, Zara, assim, que sai por 19, mas é um ótimo jeito de tu reinvestir. Tá, e a remessa e o custo de correio? Não, de FedEx? Então, por isso que eu gosto desse site, eles fazem tudo eles sozinhos. Então, tu bota a informação que tu quer e tal, e daí quando tu vende a peça, eles te mandam a etiqueta, né, pro envio. Só que daí se tu vai nos Correios aqui nos Estados Unidos, quando tem aquela etiqueta que já é pré-paga, já tem tudo, já, então... É mais barato, e é mais barato também, né? E já tá incluído, então quando eles te dão o dinheiro da venda... Eles já incluíram o preço do shipping, que eles chamam, né? Então, tu já recebe com aquele preço descontado. Então, daí tu já sabe o que tu vai ganhar quando tu bota o preço, quando tu vai botar uma roupa à venda, tu bota, tipo, $20, daí eles dizem que tu vai ganhar 15, vamos dizer, porque descontou todos os... Mas tudo bem, tá valendo. Tá ótimo. Tá valendo, é um brechó, é um e-brechó. Exato, exatamente. Né? E-brechó. Exatamente, um e-brechó. Ô Vitória, e o lance dos cães que tu disseste que tu cuida tal, quanto é que tu consegue faturar como um extra, né? Porque tu tens o teu trabalho. Quanto é que dá pra faturar cuidando dos cães aí, dos amigos, dos vizinhos? Depende. Então agora, por exemplo, eu tive uma vizinha que eu cuidei de 2 cachorrinhos muito fofos, que eu nem cuidei na minha casa, porque ela é minha vizinha de prédio, então daí era só eu subir no apartamento dela. Eu fiz $100 por um final de semana. Então, que é ótimo, sabe? Porra. Então, cuidou, foi ali 2 vezes, exato, botou a comida, a água, isso aí, né? Exatamente. E isso aparece, né? Eles precisam bastante, né? Sim, sempre tem. Aqui no meu prédio também eu acabo fazendo muito isso, que a gente tem um grupo no Face,
e daí a gente pega e entra e tem, assim, de tudo. Tem desde sofá à venda até, sei lá, alguém que precisa que cuide dos cachorros por um final de semana. Daí eu sempre me ofereço e daí, às vezes me chamam, às vezes chamam outra pessoa, mas daí quando me chamam eu tenho a oportunidade. E tu tens carro aí em Washington ou não? Não. Como é que é a tua vida, o teu cotidiano, a tua locomoção aí na capital dos Estados Unidos? Então, eu trabalho de remoto. Eu gosto muito de trabalhar remoto, eu não gosto de ir para o escritório. A minha empresa é baseada em Chicago, então nem tem um escritório aqui, mas é bem longe, e eu não tenho o menor interesse em ir, e eles não te obrigam, é 100% remoto o trabalho, se tu quiser. Então, eu trabalho remotamente, então durante a semana eu não me locomovo muito, assim, eu fico mais em casa. E meu prédio tem tudo, tem academia, piscina, tudo tem aqui no prédio que deixa tudo bem mais fácil. Mas durante o final de semana, assim, eu pego muito metrô. O metrô aqui, ele é bem assim, tranquilo, ele é muito fácil de entender, ele vai para vários lugares, não tem muita função. E Uber também eu uso bastante aqui. Eu evito um pouco porque tem vezes que agora deu uma aumentada nos preços no Uber, assim, que é bem interessante. Mas então daí quando é de noite, passado da meia-noite, porque aqui o metrô para de funcionar à meia-noite, a gente vai de Uber e tal. Mas é, assim, carro aqui é muito difícil de ter, porque estacionamento é muito caro. E não tem muito onde estacionar na rua. E no prédio, então, se eu tivesse um carro no meu edifício, eu teria que pagar $250 a mais no aluguel, que é muito caro. Ou seja, realmente não vale a pena. Não. E se tu precisas te locomover, tem o metrô ou o Uber. Exatamente. E o metrô é bem tranquilo. E o pessoal faz também, o pessoal compartilha aí em Washington, tem o hábito de compartilhar caronas, grupo de carona, essas coisas assim? Não ou não? muito, porque o que tem aqui que é bem legal, que a gente usa bastante, eu e meu namorado, é um serviço de carro que se chama Free to Move. E é basicamente como se fosse, sabe os scooters que tem para alugar? Sim. É como se fosse isso, mas para carros. Então, tem carros na rua que tu estaciona em certas partes que eles delimitam que tu pode estacionar no app, e daí tu quer pegar um carro para, sei lá, ir sei lá, no Costco, ou tipo, tu quer pegar um carro para ir no Target, ou tu vai fazer uma mudança, qualquer coisa assim. Tu acha no aplicativo o carro, tu pega o carro e daí tu aluga o carro por assim, horas, ou se tu quiser também tem uma taxa fixa por dia. É bem legal. É bacana. No próprio aplicativo do celular, ele diz onde é que tá o carro, Sim, né? Tu já podes reservar. E quanto custa mais ou menos? Dá um exemplo. Para pegar um dia, por exemplo, num sábado. Quero sair um sábado, tu e o teu namorado. Eu acho que no dia pode sair, tipo, eu acho que é 30 ou 40, uma coisa assim. Daí, mas se tu fecha por mais tempo, assim, porque eu sei que meus tios moram na Carolina do Norte. A gente usou esse carro para ir até lá e voltar por um final de semana. E foi, sei lá, $150, $200. Então é bem mais barato também que alugar carro. Então Claro. é bem bom. Mas é muito interessante. E que carros, hein? Mas são carros pequenos. Depende, daí também varia o preço um pouco. Tem uns que são aquelas Jeep Renegade, assim, que são bem tipo uma SUVzinha, assim. E daí também tem os Chevy Cruisers, que é o bem comum também. Ou seja, tem para todos os gostos e bolsos, né? Exatamente. É isso, Exatamente. é isso. Bom, eu estou conversando com a Vitória Rota, que está em Washington, D.C., que é formada em Economia e Relações Internacionais, está contando um pouco da vida dela aqui no podcast Sou Imigrante. Lembro para você que está conosco, uma coisa que eu acho muito importante se você está gostando do canal, tá? Deixa o like. O like é muito importante para o algoritmo do YouTube, principalmente, nos encontrar aqui. Se você não está inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações das entrevistas. Isso também é muito importante. E eu lembro que nós estamos no canal do Telegram. No Telegram, se você tem, bota lá. Sou Imigrante, vai achar o canal, as atualizações no Telegram. E também tem o perfil lá no Instagram, tá? Que é @souimigrantepodcast, tudo junto. @souimigrantepodcast lá no canal do Instagram.
Eu tô adorando a tua história, minha querida Vitória Rota, em Washington, D.C., e nós estamos conversando aí na metade de janeiro. Já tá nevando aí ou não? Já nevou bastante. Ontem nevou bastante. Eu tava no meio de uma tempestade de neve. Nevou também na semana passada. Qual temperatura que foi ontem? Ontem fez -6, sensação de -13. Então, mas hoje tá mais quente. Não, e aí o pessoal diz assim: ah, mas vocês, os meus amigos aqui que são do norte, do nordeste, ou mesmo do Rio, ah, mas vocês gaúchos aí estão acostumados. Mais ou menos, né, Vitória? É o que eu digo, eu tava falando com umas amigas minhas ontem, porque isso é verdade, assim, as estruturas são muito mais preparadas pro frio, né? Então, tu vai no restaurante, é quentinho, tudo é quentinho, tem o aquecimento e tal, que Porto Alegre normalmente não tem, assim, eu sinto que Porto Alegre eles acham que não faz frio, então não tem a estrutura. Mas, se tu tá caminhando na rua, tu não sente o frio. Mas aí tu para, por assim, sei lá, tô indo pro metrô, daí eu vou parar pra pegar minha carteira na bolsa, eu vejo que, assim, parece que tudo congela, é horrível. Mas o bom é que os Estados Unidos têm, quer dizer, hoje, né, o mundo onde tem frio, você tem acesso a roupas térmicas. Sim, exato. Cada vez mais, né? A tecnologia avançou. Antigamente não era assim, sabe? Sim, era tudo usar lã embaixo, mas eu cheguei. Era usar lã ou se entrochar com roupa de algodão. Hoje tem as roupas térmicas e sapatos e calçados e tudo. E é muito bom. E vem cá, e vocês fazem, tu e o teu namorado, algum esporte de inverno ou não? Não, meu namorado, ele tem bem mais experiência de esqui, essas coisas. Ele é argentino, ele sempre foi pro Bariloche a vida toda, então ele sabe esquiar super bem. Eu não sei, eu sou um zero à esquerda, não sei fazer nada. Então, ele diz que tá tentando ver pra gente fazer alguma coisa. Só que tem muitas. Aqui em DC é um pouco mais difícil porque as estações não são tão boas de esqui, então é mais difícil, assim, então teria que viajar mais. Mas se tu tá em Nova York, Boston, é bem mais acessível. Só que, por exemplo, eu tenho uma amiga que tá em Vermont agora, que tem várias estações de esqui, só que como não é tão alto na montanha, a neve cai menos, assim, e daí congela, então tu não pode esquiar, porque tá congelado. Então tem esse malefício de estar, tipo, a gente tá no frio, mas não tão frio. Claro, sim, claro. E vocês de vez em quando passeiam, vão para o interior. O interior dos Estados Unidos é muito rico, né? A gente sabe, tem muitas opções de lazer, resorts, ou mesmo para quem quer. O americano faz muito isso, né? Vai para uma cabana ou pega um RV, né? Que é o nosso motorhome, vai para o interior. E é muito bonito, as paisagens são muito bonitas, tal. Como é que é a rotina de vocês, assim, de vez em quando vocês saem? Passagem aérea aqui nos Estados Unidos, agora com a pandemia mudou um pouco, mas normalmente é muito barato para o padrão americano viajar dentro dos Estados Unidos, né, Vitória? Sim, exato. Eu acho que, assim, com a gente, o que acontece é que a gente tem muita família aqui, né, nos Estados Unidos, e por lugares diferentes. Então, a mãe do meu namorado mora no Havaí, que é uma loucura. No meio do Pacífico. Exato, então todo final do ano a gente vai para o Havaí, que é bem legal. Meus pais agora estão morando na Flórida, em Sarasota, que também adoro ir visitar eles, então a gente acaba indo muito para lá também. Meu namorado morou a vida inteira praticamente em Miami, então a gente também vai bastante para Miami visitar. E de viagem, assim, que a gente faz mais nós dois, o que a gente gosta de fazer bastante é que quando a gente vai para visitar meu tio na Carolina do Norte, a gente faz os caminhos longos. Então, daí a gente vai por umas montanhas em Shenandoah, que são super bonitas e tal, faz um caminho longo, e daí volta também parando. Então, para em Richmond, para nos lugares bonitinhos, assim, Charlottesville, bonitinhos, pra daí a gente poder ir aproveitando assim, porque realmente, no fim, viajar pra gente acaba ficando muito. Ainda mais agora tem muito amigo nosso casando e tem muita familiar casando e coisa assim. A gente acaba tendo que viajar, usar o nosso dinheiro, nossas milhas, tudo pra viajar, acaba sendo pra ver família. Claro. Então... Isso é uma coisa legal, né, que tu estás dizendo, fazer uma viagem um pouco mais longa por dentro e daqui a pouco encontra um restaurante, assim, o restaurante da vovó no interior. Exato. Aí aí tá frio, toma um chocolate quente,
come uma torta de maçã. Sim. Essas coisas são maravilhosas no inverno americano, né? Exato, exato. Ontem, na verdade, tava nevando horrores aqui em DC. E o bom foi que, assim, as minhas amigas, a gente não tem o que fazer, né? Tá nevando horrores na rua, a gente não vai sair. Então, daí todas vieram aqui pra casa, a gente ficou vendo filme, a gente tava com chocolate quente. Então, isso realmente é muito aconchegante do inverno americano. Eu não acho que seja, assim, uma coisa, acho que às vezes as pessoas falam que é muito frio, muito cinza, e mas se tu tem um grupo legal de pessoas, tu te sente bem aconchegado, assim. Tá, e depois de 9 anos nos Estados Unidos, tendo feito faculdade aqui, essas amigas, por exemplo, pegar esse caso, são brasileiras ou são americanas? Ou, enfim, como é que é o teu círculo de amizades? Sim. Porque isso é uma coisa que muita gente se pergunta. Eu vou conseguir me integrar na sociedade se eu sair do Brasil? Acaba que tem muito brasileiro que acaba ficando só no mundinho dos brasileiros, que eu também não acho legal. Acho que você tem que ser aberto, né? Não, Claro eu que acho que, com certeza, e eu acho que o legal é que as pessoas às vezes não se dão conta que isso é uma coisa que é dito muito frequentemente aqui nos Estados Unidos, que é um país de imigrantes, assim, no final das contas todo mundo aqui é imigrante, entendeu? exato. E principalmente numa cidade cosmopolita que nem Washington, muita gente é imigrante. E eu dei muita sorte, porque na faculdade eu tinha um grupo de 10 amigas, assim, mais ou menos, e dessas 10 amigas, 6 ficaram em DC, e nos Estados Unidos. E elas eram todas assim, uma é colombiana, outra é da República Dominicana, outra é brasileira de Porto Alegre, outra é chilena. Mas todo mundo tem uma conexão ou outra com os Estados Unidos, ou fez, tipo, faculdade aqui, né, no caso, ou fez escola americana, ou o pai é americano, mas a mãe é francesa, coisas assim. Então, eu acho que mega dá para se integrar. Eu também tenho amigos que... O meu namorado, por exemplo, teve uma experiência na faculdade um pouco mais americana raiz, assim, ele fez... ele era parte de uma fraternidade, então ele tem vários amigos que são bem americanos que eu acabei conhecendo através dele. Então, mega dá para se integrar. E eu acho que também com a questão de ter muito imigrante também, tu nunca sabe, tu pode achar que uma pessoa fala aquele inglês perfeito, fica, nossa, com certeza ele é gringo, e na verdade não, na verdade meus pais são da Colômbia, tu fica tipo, nossa, como assim? Não tenho a menor ideia. Eu tô aqui também em Orlando, é um lugar muito, vamos dizer assim, multicultural, né? Gente do mundo inteiro. Isso é muito legal também, porque você não se sente tão só, isolado. Conheço gente que foi pro meio oeste americano e teve um choque, assim, Sim. principalmente no primeiro ou segundo ano, né? Sim. Um choque, porque só encontrava americanos. Também, isso aí também não é legal para quem imigra, né? Exato. Tu não achas? Não, com certeza, eu acho que... Mas isso também vai justo pro meu ponto, que eu queria vir para uma cidade que era uma cidade, assim, não queria ir pro meio do nada. Não queria estar num campus, e não por nada, mas era porque também eu sabia que eu ia me dar melhor estando num ambiente com a cabeça um pouco mais aberta, sabe? Que fosse um pouco mais aberta às pessoas de, né, lugares diferentes. Cosmopolita, Exato, cosmopolita. exato. Então aqui é muito cosmopolita, então eu sempre me ajustei muito bem. Vitória, o que tu me diz, por exemplo, para jovens que estão nos assistindo, que eventualmente queiram vir para cá, fazer uma escola aqui, um intercâmbio, começar num high school, que não terão, num primeiro momento, as condições, tá, de pagar uma George Washington University. Há outras opções, né? Há inúmeras opções. Os meus filhos estão fazendo college local aqui, que é muito bacana. Então, eles vão fazer 2 anos de college, do community college, e depois eles vão para a universidade. Exato. Mas eu quero ouvir de ti com esse teu know-how aí de ser americana, ter estudado aqui. O que tu dirias para esses jovens que têm esse sonho? Sim. Eu acho que se tu tens já a ideia de que tu quer ficar aqui, tu quer ficar nos Estados Unidos, tu quer chegar nesse ponto, eu acho que o importante, além de, tipo, saber que existe a oportunidade de fazer como se chama, um community college, né, que é uma faculdade local e que eles te dão um associate's degree, que é um diploma de 2 anos, né? E daí tu pode usar esse diploma para ir para a faculdade, depois que daí tu faz mais 2 anos que viram 4. Além dessa oportunidade, tu
tem que pensar também no que o mercado de trabalho está pedindo aqui nos Estados Unidos, sabe? Porque quanto melhor tu te posicionar para esse mercado, mais chances tu tem de ficar, mais chances também tu tem de conseguir bolsa, porque as faculdades se dão bem quando tu consegue um emprego, né? Então, eles querem garantir que tu esteja estudando uma coisa que seja desejável para o mercado de trabalho. Então, o que eu acho que realmente hoje em dia vale muito a pena é buscar realmente uma parte mais técnica, né? No sentido de, sei lá, saber uma linguagem de programação, tu entender. TI, área de TI, por exemplo. Exato, de TI. Essa área tem emprego e paga bem, sempre, né? Muito. Tipo, é a melhor área, assim, no final das contas, porque ela paga muito bem e tem muita oportunidade de emprego. E sempre estão procurando pessoas para fazer isso. É muito alto o recrutamento para essa área. E tu não precisa necessariamente estudar, sabe? Tem que fazer TI, tem que fazer engenharia de computação. Mas tu te posicionar de uma maneira que tu tenha certas qualificações profissionais, né? Que te façam estar mais bem posicionados no mercado de trabalho, é muito bom. Tu ter saber usar SQL, né, que eles usam bastante aqui, ou tu saber fazer Python ou R, ou tu saber usar Excel muito bem, são coisas que são muito bem vistas hoje em dia no mercado de trabalho, independente, até se tu for trabalhar em TI, mas te bota numa posição muito mais elevada, talvez se tu pegue alguém que fez George Washington University, mas que não tem nenhuma experiência com Excel e que, sei lá, acaba indo super mal na provinha que eles te fazem fazer antes de conseguir o trabalho, e daí tu pega alguém que fez uma faculdade, um associate, daí fez um bachelor's numa faculdade, uma state school, assim, que não seja tão boa, mas eles têm aquele toque que a pessoa que fez Jirabi não tem. Então, acho que isso faz uma grande diferença. Bom, então, ponto fundamental, analisar o mercado, ver o que o mercado quer e ver se tu te encaixa também, né? Eu gosto dessa área. Além de TI, que é mais que tu lembrarias, assim, que são coisas que estão bombando. Uma parte aqui também que se não te interessa muito por TI, assim, é a parte, são duas, né? Recrutamento, que é uma forma de vendas, e vendas aqui é muito alto também. RH. Recursos humanos. RH, que é muito forte, então é basicamente tu trabalhar como como tu está vendendo tua empresa para pessoas, né? Porque eles buscam pessoas que consigam achar talento para as empresas, né? E isso é muito forte aqui. E vendas aqui é muito forte também, tem uma margem muito, muito boa para ganhar muita grana aqui em vendas. Bem forte. E é um país capitalista, né? Tudo gira em torno de vendas. Exato, né? exato. Então tem. Mas eu não tenho dinheiro para comprar. Calma, eu vou te emprestar. Sim, exato. É assim, né? Exato. Aliás, o cara tem que cuidar aqui, porque é tanta gente oferecendo dinheiro que se tu não cuidar, daqui a pouco tu tá devendo para meio mundo aqui, Exato. Cartão de crédito, financeiras, ou não é assim? Sim, não, isso é realmente uma coisa que eu acho que é muito importante também quando você vem para cá, que é tu saber entender o mercado, assim, porque é um mercado que é totalmente baseado em te providenciar linhas de crédito e não é só o dinheiro que tu tem no banco, é quanto dinheiro que o banco poderia te dar. E quanto dinheiro desse banco tu vai aceitar? E tu não ter medo de usar o cartão de crédito, mas saber quanto que tu pode usar do cartão de crédito. E tu usar o cartão de crédito para conseguir milhas e coisas assim que no Brasil não é tão comum assim, sabe? É uma visão muito mais restrita, né, financeira. E aqui tu tem que saber usar o sistema ao teu favor, assim, de uma certa maneira. Claro. Tu consegues gerenciar bem as tuas dívidas aqui nos Estados Unidos, que é muito fácil se endividar, né? Muito. Aqui. Muito fácil. Antes não, antes eu era bem, assim, sem noção, assim, não tava nem aí, mas daí tu vai ficando um pouco mais velha e daí tu, né, tu quer que as coisas melhorem, e hoje em dia tem muita ferramenta para tu poder te gerenciar bem, sabe? Eu sou muito... Aplicativos hoje em dia. E também, não só isso, mas eu não sei como é que funciona direito no Brasil a questão de linha de crédito, mas aqui todo mês sai um credit score, que é basicamente o quão confiável tu é com crédito, né? E que isso vai te dizer quanto que tu vai receber de juros num empréstimo, seja para comprar um carro, uma casa, um empréstimo pessoal. Então, eu uso muito isso e, assim, tento achar as melhores opções para mim, sabe? Então, vamos dizer que eu vou tirar um empréstimo porque vai aumentar
a minha linha de crédito e também eu vou estar bem posicionada porque eu consigo pagar $100 todo mês, entendeu? Coisa Claro. assim. Então, é só tu saber gerenciar bem e tu entender. Não é fácil, mas existem todas as ferramentas para tu saber fazer isso, existem aqui. Quando eu cheguei aqui, um amigo me indicou um aplicativo que se chama Credit Karma. Sim, eu tenho no meu celular. Tu tens esse? Porque o legal desse aplicativo é que ele te ajuda, conforme o que a... Ó, tomando um chimarrãozinho aí, ó. Viu? Ele te ajuda a fazer justamente isso que a Vitória disse, que é construir o teu crédito. E aqui, quanto melhor o teu crédito, mais oportunidades de dinheiro barato você tem, financiamento com juro baixo. E eu acho que uma coisa importante de dizer também é que não significa, né, não significa que para tu ter uma nota de crédito alta, né, que é o credit score daqui, não significa que tu tenha muito dinheiro na tua conta de poupança, por exemplo. Não é isso, não significa nem que tu tenha muito dinheiro, mas é que tu sabe manejar bem o teu dinheiro e as tuas dívidas. Exatamente. Tem coisas bem diferentes aqui. Quando eu conto para os meus amigos que na declaração de imposto de renda tu não bota patrimônio. Não. O cara diz, mas tu não declara o teu carro? Não declara. Não. É a tua casa, não declara. Óbvio, só se tu quiser de alguma forma, te ressarcir tu pode... Sim, se tu é uma dos empresa. juros, né? Exato. E os juros que você paga pode deduzir, né? Sim. Mas de maneira geral, tu não declara. Tu declara renda. É diferente do Brasil. Exato. Porque no Brasil, qualquer coisa tem que ir para o imposto de renda. O governo quer saber o que tu tens, todos os detalhes, exato, né? Exato. Aqui é muito mais a tua renda. E daí eles renovam o sistema para que realmente eles adaptem para saber de onde veio a tua renda. Então, até renda que tu consegue pela mercado de ações, né? Todas essas rendas tu tem que declarar. Por exemplo, teve aquele AUE do GameStop, né? Que as ações do GameStop, eles fizeram um short do mercado e tal. E muita gente ganhou dinheiro muito rápido, porque eles venderam as ações que quando estavam em super alta e compraram na mega baixa, né? Só que tu tem uma taxa que existe especificamente para rendas de ações de curto prazo. Então, vai ser taxado 30%, por exemplo. Então são coisas que é importante saber antes de fazer, porque pode ser que mude a perspectiva das pessoas. O teu bônus, por exemplo, meu bônus de final de ano foi taxado 33%. Que bastante do meu bônus. Praticamente quase um terço do que tu ganhaste. Exato. Então muita empresa às vezes vai dizer para ti, quando vai te contratar, né? Diz, o salário é X, mas tu ganha um bônus de 10%. Que tá ótimo, mas tu tem que saber se aquele salário tu vai conseguir viver, porque tu não vai poder depender do bônus, porque é um bônus de 10% que, vamos dizer, tu ganha 10 mil, né? Mas eles vão te taxar 33% em cima. Claro. Mas como é que é a tua relação com o imposto aqui? Tu tá num estado que... Tu tá em Washington, D.C., que na verdade é Distrito de Colômbia, né? É a capital federal. Então tem as suas regras próprias aí e tal. Mas eu sei que a carga tributária aí é elevada, né? Então, isso é bem interessante. Washington D.C. tem a frase de Washington D.C. é taxation without representation, que é a taxação sem representação, porque a gente não tem representação no Senado, né, no Congresso. Então, a gente não pode votar em nada, a gente não tem uma say, né? A gente não pode dizer o que, a gente quer tal coisa, que vai ter alguém que lute no Senado ou no Congresso por a gente, não tem. Então, isso é bem chato, porque é bem alto a taxa que a gente paga, mas eu vejo que o meu imposto me incomoda, assim, que eu pago tão alto para não ter representatividade. Porém, eu vejo que o meu imposto, assim, vale muito a pena, porque eu saio na rua e eu não vejo buraco na calçada, eu não tenho medo de ser assaltada, é muito tranquilo nesse aspecto, sabe? Óbvio que tem os seus defeitos, só que assim, por exemplo, o teste de Covid, quando teve o pico do Covid aqui, antes das vacinas, tinha, assim, 5 lugares perto de onde eu morava, que era teste público. Então, assim, se tu não tivesse seguro de saúde, né, eles cobriam o teu... Mas aqui na Flórida continua, Exato, Vitória. E aqui também tem. Só que aqui agora tá um pouco mais difícil, porque tem muita gente com Covid, né, por causa da... Sim, acabaram, né, os estoques de teste. Então, tem teste, só que assim, PCR, antes, quando eu tive Covid em novembro. Quando eu fiz o teste, saiu em novembro de 2020.
Quando eu fiz o teste, saiu em 24 horas, assim, super rápido. E eu fiz num public testing site, que é um lugar de teste público, que é assim, literalmente tu chegava e se tu tem o seguro de saúde, tu providenciava a tua carteirinha, mas eles não te cobravam nada. E se tu não tinha, eles não te cobravam nada de qualquer maneira. Nós fizemos agora, na semana passada, a Luciane estava se sentindo mal e nós fomos fazer, mas era uma gripe, era influenza, que também tem aí um surto de influenza forte, né? E não era, felizmente não era, já tivemos, né? Já tivemos Covid. Mas entramos, foi um drive-thru, levou 2 horas, não sai do carro e tal, e ali tinha uma placa, se você tem o plano de saúde, nada será cobrado de você, mas é importante para providenciar, né, para que o governo possa cobrar do plano de saúde. Exato. E se você não tem problema também, só dizer que não tem. Né? Sim, exatamente. Então isso eu vejo como coisas positivas, assim, que assim, me incomoda um pouco não ter essa representatividade no Congresso, mas também que eu sei que, bom, no final das contas eu vivo uma vida muito boa com claro, agora benefícios. Isso que tu estás dizendo eu ouço muito, é muito importante, né? Tá bom, tu pagas uma carga tributária alta, até comparativamente ao padrão americano. Os estados do norte têm cargas tributárias mais altas, né? Mas as pessoas, em razão dos serviços, da segurança, da infraestrutura, as pessoas dizem assim, bom, é o preço a pagar, se paga e eu vivo bem, eu não me importo. Não, exato, eu concordo muito com isso. Eu acho que burocracia é burocracia em qualquer lugar do mundo, né? Tu vai num DMV, que é o Detran, né? Também é um saco, tu tem que ficar na fila, tem que esperar. Mas as coisas funcionam de uma maneira muito mais rápida, sabe? É mais fácil, é tudo mais. Não parece que é um sacrifício imenso conseguir uma certa coisa e tem menos avenidas para as pessoas buscarem uma vantagem de ti, sabe? Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha prova da carteira de habilitação no Brasil, eles não me passaram na prova de direção, né? Porque eu não conseguia enxergar. Só que eu tinha feito o teste médico já. E o teste médico tinha me passado. Só que daí eu fui descobrir que eu precisava usar óculos. Só que daí, pra tu poder fazer o teste de novo, tu tem que fazer o teste médico de novo com óculos e tu tem que pagar. Tem que pagar tudo de novo. A coisa é feita para esfaquear o cidadão 100%. Mesmo. 100%. E aqui não é. Aqui, óbvio, eles são chatos. Tu tem que ter a carteirinha de tal coisa, tu tem que ter a tua conta de luz no teu nome, tem que ter um monte de coisinha chata para fazer. Mas, se tu tem tudo aquilo, tá bem, ninguém vai te reprovar na prova porque tu não conseguia enxergar e daí tu tinha falado, eu falei pra médica no Detran, eu lembro disso até hoje, eu falei, mas eu não tô enxergando a segunda linha, e ela, não, mas não tem problema. É isso aí. E sem falar que eu conto aqui o nosso IPVA, que seria o IPVA, né? Sim, seria a taxa aquela anual que a gente paga aqui pro DMV, é $50. Sim. Tu imagina, não existe o IPVA como nós conhecemos no Brasil, não tem. Exato, eu tava falando também com umas amigas minhas que algumas já, assim, né, com ajuda financeira, obviamente, mas comprando casa e coisas assim, estavam olhando, e elas falaram, ai, nossa, porque a gente tinha visto uma casa, só que o equivalente do IPTU, que é o HOA, né, era, sei lá, 7 mil... Não, o HOA é o condomínio. É, o condomínio, exato, mas tipo, que daí entra um pouco também na questão, porque aqui o IPTU não é tão caro, entendeu? Tipo, é diferente perfeito. a maneira como é calculada. Então, tipo, pra mim é o equivalente do IPTU. Perfeito. O HOA era, sei lá, $7 mil por ano. E eu só pensando, meu Deus, no Brasil, tipo, sim, e as pessoas iam achar que tá ótimo, tá ok, sabe? Tá em linha com o que tá pagando pra esse tipo de área. Então, é bem interessante. E pra estar recebendo menos serviço e menos benefício, tá? Num bairro com mais problemas, digamos assim. Eu estou conversando com a Vitória Rota, que está em Washington, D.C. Ela já é americana, ela contou no início, né? Já é americana, nasceu aqui quando os pais estavam morando aqui, voltou com 3 anos e pouquinho para o Brasil. E agora faz 9 anos, foi fazer a faculdade na George Washington University e ficou na capital dos Estados Unidos, já faz 9 anos. E formou-se a Vitória em Economia e Relações Internacionais, está contando um pouco da vida dela, da visão dela. Se você está gostando, deixa o like, é importante deixar o like aqui no nosso canal.
no Sou Imigrante Podcast. E não está inscrito, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. Vitória, a tua vida hoje, tá, em Washington, D.C., tu pretendes ficar aí para sempre? Ou como é que tu projetas o teu futuro? Tu ainda és jovem, tens 27 anos. Conta para nós. Eu acho que, assim, eu gostaria de sair de Washington porque eu ainda gostaria de morar em outro lugar. Eu acho que faz bastante tempo que eu tô aqui, a vida acabou me deixando aqui por mais tempo. Eu gosto muito de morar aqui, mas eu queria explorar outros lugares, viver outras experiências. Mas, com certeza, me vejo talvez indo ficar mais perto dos meus pais, ir para Miami, quem sabe. Meu namorado também morou muitos anos lá, então ele tem... É como se fosse a casa dele, né? Então a gente tem vontade de ir para lá. Mas nada com pressa, eu gosto muito de morar aqui, mesmo assim. E não me vejo, infelizmente, voltando para o Brasil. Acho que isso foi uma coisa muito dura para eu me dar conta na minha vida, assim, que eu não ia voltar. Mas adoro voltar para visitar e coisas assim, só que hoje em dia eu não consigo mais me imaginar morando no Brasil, sabe? E eu Por quê? Por quê? Eu acho que as últimas vezes que eu fui pro Brasil, realmente eu fiquei... Porto Alegre, principalmente, né? Eu falo mais, quando eu digo Brasil, mais Porto Alegre, que é pra onde eu vou quando eu vou ver minha família e tal. Eu fiquei muito chocada com a decadência das coisas, né? Minha família, a gente morava no Moinhos de Ventos, então, normalmente, quando eu vou pra lá, eu fico por aquele bairro. E eu fiquei impressionada com, assim, a decadência das coisas, das ruas, assim, aquele charme meio esquecido, sabe? Era uma coisa que eu sabia que era muito charmosa antes e daí ficou abandonada praticamente, assim, sabe? Meio que esquecida. Eu senti que tava muito decadente, assim, muita gente em situação de rua também foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, eu fiquei muito chocada em ver tanta gente pedindo dinheiro, e sempre teve isso, mas eu acho que o número avançou exponencialmente. Eu fiquei 2 anos sem ir praticamente por causa do Covid, né? E quando eu cheguei lá e vi tudo isso, eu fiquei bem apavorada. Mas eu te entendo, o aspecto assim do urbano, da degradação urbana de certas cidades num ambiente de crise, né? E a crise econômica, isso não é agora, né? Já vinha um problema sério. A gente teve faz uns anos aí, essa década que passou foi uma década de crise econômica brutal no Brasil. Mas a gente que mora aqui, quando volta, a gente realmente sente a diferença do espaço urbano, né? Exato. Eu achei, por exemplo, Porto Alegre muito pichada, que é a nossa cidade. Muito pichada. Exato. E eu tenho algumas baixinho, só que eu sentia que era como se eu estivesse em Buenos Aires, sabe? Em Porto Alegre. Uhum. Porque eu lembro que era uma coisa que me chocava muito quando eu ia pra Argentina, que era ver muito prédio pichado, muito grafite, né? Mas pichação, e eu nunca tinha visto assim nesse volume antes. E nós estamos falando de uma coisa desordenada, assim. Sim. Não estamos falando de pegar um muro para fazer uma pichação artística, não é obra em São Paulo. Não. Nós estamos falando de caras que eles escalam prédios. Um dia desses eu tive em Porto Alegre recentemente. Pô, os caras subiram no 5º andar, do 5º até o térreo, estava tudo pichado, a fachada do prédio. Sim. E isso é uma frustração, porque tu acaba, querendo ou não, dar um ar de degradação pra cidade. Tu combina isso com as pessoas estarem em situação de rua, ter muita gente pedindo dinheiro, tu fica buraco na rua, voltar do aeroporto, e do aeroporto até a casa da minha avó, que é Moinhos Independência, era puro buraco. Então, tu fica assim, nossa, sabe, eu não sabia que tava tão ruim assim, especialmente pra mim que fiquei 2 anos longe. Então foi isso, e também a oportunidade de emprego, acho que no Brasil. Isso faz muita diferença, né? Faz muito. Eu acho que, pra mim, uma coisa que pra mim foi um choque, foi uma época, eu queria muito voltar pro Brasil. E eu entrevistei em várias empresas e fazer programas de trainee e tal, que são os mais bem vistos no Brasil, assim, né? Uhum. E eu lembro que uma grande empresa de consultoria, uma multinacional, me ofereceu uma vaga, né, pra eu começar como trainee. E o salário era, assim, baixíssimo. Era, acho que na época, R$2.000 por mês. Isso onde? Que lugar do Brasil? Porto Alegre.
Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E eu fiquei assim, não pode ser. Vocês não podem estar me oferecendo isso para eu trabalhar. Então, tu tem essa visão, assim, nossa. Eu tenho uma amiga, eu fiquei sabendo agora, ela me contou agora recentemente, faz algumas semanas, que ela tem uma ampla experiência na área de marketing e tal, e uma grande empresa foi contratar ela passou pelas fases todas, e aí quando ela sentou na frente do sujeito que seria o chefe dela, e o cara apresentou, isso no Rio Grande do Sul, apresentou o salário que ela teria como executiva, ela disse, sério que eu fiz, ela disse na cara dele, mais ou menos assim, sério que eu fiz tudo isso para chegar aqui e tu me apresentar esse salário? Porque eles não apresentaram antes. Sim, exato. E primeiro isso acontece aqui também, não é que não aconteça, tem uns que também querem te cortar, assim, só que tu sabe identificar. E tu tem muita oportunidade externa isso. Então é que nem é uma grande empresa de marketing pegar e fazer isso contigo. Tu pega aqui, as grandes empresas não vão fazer isso contigo. Porque eles sabem que eles têm uma reputação a manter, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Para mim foi bem claro, assim, se eu queria que meu trabalho fosse valorizado, que eu vivesse uma vida que estivesse de acordo com o que eu queria viver, eu não ia poder voltar pro Brasil. E muitos jovens, diante da crise, pensam em ir para o exterior. Sim. Pensam em ir para fora. Exato. Né? Isso aí não resta dúvida. Não, exato. Só uma curiosidade que eu fiquei aqui. Tu moras onde em Washington? Eu já morei por tudo em Washington, então, primeiro eu vou dar uma historiazinha, assim. Eu morava quando eu fui pra faculdade, eu morava em dormitório. E no primeiro dentro do campus. Sim, só que o campus da DW é no meio da cidade. Então eu morava num dormitório dentro do campus, só que era o prédio residencial mais próximo à Casa Branca. Não existia nenhum prédio residencial tão próximo à Casa Branca quanto o meu primeiro apartamento. Então eu morei ali, eu morei no campus. Segurança garantida, né? Ótimo, excelente. Não, teve uma história muito engraçada. Uma vez eu fui renovar meu passaporte e eu tinha procurado assim, US Passport Agency. Daí eu vi no Google Maps. Daí eu achei no Google Maps, saí da minha casa, não sei o quê. E daí eu vi que tinha um lugar que tinha que fazer um security, né? Tinha que fazer passar no detector de metais, tudo isso. E eu achei normal, né? Ok. E daí uma pessoa me olha, o que tu veio fazer aqui? Eu disse, eu vou renovar meu passaporte. Ele, não, querida, esse é o Departamento de Estado, não é agência de passaporte. Eu, tá, muito obrigada. Então, esse meu primeiro ano eu morei no campus, daí no meu terceiro a quarto ano, eu morei na parte de Chinatown, assim, que é centro, mais ou menos. E agora eu moro em Navy Yard, que é uma parte mais nova de DC. Então, é mais prédio novo, é do lado do rio, assim, do rio Anacostia. E é bem bonitinho, é bem legal, tô gostando bastante. Me mudei pra cá em outubro. E tranquilo andar na rua de noite? Como é que é aí? Bem tranquilo, assim, é como qualquer lugar, eu acho que... Como qualquer grande cidade, né? Exato, qualquer grande cidade aqui nos Estados Unidos, ou seja, em qualquer lugar do mundo, existem áreas que não são exatamente boas de tu ficares caminhando na rua à noite, entende? Então, tem que se ter um pouco de ciência, assim, sabe? Mas a área que eu moro é muito tranquila de caminhar à noite, entendeu? E aqui a grande coisa é muita gente que tem problema mental em termos de instabilidade mental, né? Então, eles são pessoas que têm doenças, né, mentais ou psicológicas, psiquiátricas, e daí, então, acaba sendo mais o susto mesmo, né? Tipo, a pessoa tá ali, tá falando sozinha e te dá meio que uma ansiedade, assim, o medo ali, assim. Mas isso acontece normalmente, assim, à noite, nas entradas de metrô, assim, tem bastante. Mas, fora isso, eu nunca passei por uma situação aqui que eu achei que eu fosse ser assaltada, né? No Brasil, eu já fui assaltada com arma apontada e tudo, e uma coisa que aqui eu não tive medo. Eu digo para as pessoas assim, essa coisa de ser assaltado no Brasil é uma rotina. Sim. Quem não foi, eu também fui, né? Sim. Eu e o Eduardo fomos assaltados à mão armada também. Quem não foi, fica esperando a sua vez no Brasil. Exato. Essa não é a realidade americana, que tem outros problemas. Com certeza. Se você for escolhido para um assalto à mão armada, é assim, é a exceção da exceção da exceção, né? Não, e é o que eu digo também. Isso é uma coisa que, tipo, tem que se pensar também que como o acesso aqui para as armas é muito mais fácil, e
como aqui a desigualdade social ela não é tão gritante, no Brasil, tu sabe que normalmente quando alguém tira uma arma pra te assaltar, eles querem uma coisa de ti. Eles querem o teu celular, eles querem teu carro, eles querem tua bolsa, teu relógio. E aqui, quando a arma é sacada, ela é sacada por um problema, que seja ele, né, um problema que é uma coisa sistêmica americana, que é o psiquiátrico, né? Não existe, né? O país não tem uma estrutura para lidar com esse tipo de problema. Então as pessoas acabam descontando, né? E daí a gente escuta esses tiroteios em escola, etc. Que também dá um nervoso, assim, não é uma coisa, ai, tá, mas daí então eu tô mega segura. Não, eu sempre digo, no Brasil eu sei que estão tirando a arma porque querem uma coisa de mim. Aqui, se tiram a arma, não querem nada de mim, eles querem, sabe, me matar mesmo. Isso é a doença social, né? Exato. Que existe no país e é uma realidade. Eles tentam trabalhar isso, conter, tem muito a ver com doença mental, tem, né? E a coisa de ir nas escolas, onde sabe que não... Agora aqui na Flórida até as escolas estão com policiais, sabe? Sim. Eu não sei como é que é Washington, mas muitas chacinas já teve aqui nos Estados Unidos. Né? Eu acho que também depende muito de onde as pessoas se encontram na sociedade, porque aqui em DC nunca teve uma chacina assim, sabe, em escola. Então, mas eu acho que tem a ver com, né, quais são os benefícios, porque aqui também é muito importante lembrar nos Estados Unidos que cada estado meio que governa a sua maneira, eles têm a liberdade, né? Então, federação exato. Mesmo. Então, eu acho que talvez, não sei se o estado providencia mais oportunidades para pessoas que estão com dificuldades, se o acesso, eu sei que o acesso aqui a armas é bem mais restrito, e tudo isso são fatores que são levados em consideração, né? Então, mas é uma preocupação bem grande, assim, com os Estados Unidos, mas eu acho que todo mundo sabe que é uma preocupação grande e estão tendo mecanismos que eles estão buscando para evitar que isso aconteça de novo. Maravilha. Vitória, para a gente fechar, o melhor e o pior dos Estados Unidos, na tua opinião? Estou falando com uma gaúcha, porto-alegrense, né, também de coração, mas que nasceu nos Estados Unidos e depois voltou, agora faz 9 anos, fez faculdade aqui, está absolutamente integrada ao modelo americano. Na tua opinião, o melhor e o pior dos Estados Unidos? Eu acho que o melhor é, assim, a questão de poder chegar ao sucesso, assim, seja ele profissional, pessoal, o sucesso que tu botar para ti mesmo como a tua definição de sucesso, né? Tu ter a oportunidade de chegar lá, assim, que as oportunidades são muito abertas, as pessoas são muito abertas de explicarem como elas chegaram nesse ponto da vida, né? Então, isso é muito bom. E eu acho que a pior, que era o que eu ia falar, é realmente essa insegurança em termos de coisas relacionadas às chacinas. Acho que aqui essa violência ela é muito mais prevalente que no Brasil, né? Essa violência mais... ela é tão gritante, assim, que ela acontece em certos momentos, mas quando ela acontece, ela é muito brutal, né? Então isso é muito assustador, que tu não sabe se pode acontecer contigo ou não. Mas, assim, essa é a parte mais séria, mas eu acho que definitivamente de uma parte mais engraçada, vindo pela uma perspectiva mais gaúcha, é a carne aqui não é boa. Então, realmente, isso faz muita falta. Até a fogo de chão eu sofro, porque não é a mesma carne. Não é. E esse chimarrão que tu estavas tomando aí, a erva é do Rio Grande do Sul. A erva, não é. É da Argentina. Se tu for ver, ela é bem mais... tem bem mais folha. A nossa, ela é um pozinho, né? Então, mas isso que dá namorar argentino, né? Enfim, paciência. Olha, muito prazer te ouvir, boas histórias. Obrigado, Vitória Rota, por dividir com a gente, enfim, comigo, com o nosso público, um pouco da tua vida, da tua rotina, da tua visão sobre ser imigrante aqui nos Estados Unidos. Obrigado mesmo, viu? Obrigada, eu que agradeço. Até uma próxima. Valeu. Obrigada. Gente, olha aqui, ó, foi muito bacana esse papo com a Vitória Rota. Se você gostou, deixa o like, compartilha, manda para os amigos, para os familiares. E se está inscrito no canal, tudo certo. Se não está inscrito, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. Eu lembro também que nós temos o canal no Telegram só sobre imigração. Sou imigrante, as histórias de quem faz acontecer.
Quem fez e quem faz acontecer no exterior. Nós vamos conversar com muita gente daqui para frente que escolheu viver fora do Brasil. E essas pessoas vão contar, seja lá por que razão, né? Ou porque gostava muito de um país, ou porque tinha um familiar, ou porque cansou mesmo do Brasil, ou porque foi buscar uma nova perspectiva de vida. Enfim, então tem lá o canal do Telegram, Sou Imigrante. Se inscreve lá. E o Sou Imigrante Podcast é o nosso perfil no Instagram, tá? @souimigrantepodcast. E aí você fica também atualizado, up to date, com as nossas entrevistas aqui, tá bom? Olha, você pode inclusive deixar comentários, tá? Ao final desse vídeo aí, comentários, se eventualmente tiver alguma pergunta, deixa aí, tá bom? Aqui no nosso podcast, no nosso canal. Obrigado a todos pelo carinho, pelo prestígio, pela audiência. Tchau, fiquem com Deus.